as nossas Bíblias no livro mais difícil de se achar da Bíblia, que é o livro de Gênesis. Você precisa conhecer muito a Bíblia para achar ele, né? Difícil de se encontrar. Gênesis, capítulo 3. Hoje nós chegamos ao, digamos, um dos capítulos mais importantes da Bíblia, principalmente nos dias de hoje. Se nós não entendermos o que aconteceu aqui no capítulo 3 de Gênesis, consequentemente nós não vamos conseguir compreender muitas outras coisas na Bíblia e na nossa própria vida também. Vemos se cumprir a palavra do Senhor que o povo perece porque lhe falta conhecimento. Grande parte das pessoas que estão na igreja evangélica, sequer elas conhecem a palavra queda. Como assim? Quem caiu? Se machucou? Sabe? Muitas pessoas ainda estão vivendo a ideia de que nós fomos criados à imagem de Deus e que nada mudou. Mas, meus irmãos, nós vamos aprender aqui na manhã de hoje que tudo mudou nesse dia aqui, quando a serpente conseguiu enganar a mulher por conseguinte influenciou o seu esposo e ambos pecaram e foram separados de Deus. É isso que nós vamos aprender aqui na manhã de hoje. Talvez não estudemos tudo aqui hoje, provavelmente uma parte fique para a próxima semana, mas eu quero que você saia daqui na manhã de hoje sabendo como o inimigo age na minha e na sua vida, tentando nos afastar de Deus. Amém? Vamos ler Gênesis capítulo 3, dos versículos de 1 a 5. Mas a serpente, a mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, sim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis e nem tocareis nele, para que não morra. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Só até aí, vamos orar. Senhor Deus e Pai, mais uma vez vamos a Ti, Senhor, confessando a nossa total incapacidade nessa manhã, a começar de mim. Não sou digno, Senhor, de pregar a Tua palavra, e tenho certeza que esse é o motivo de estarmos aqui nessa manhã. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a termos ouvidos para ouvir, olhos para ver e um coração para compreender, Senhor, aquilo que o Senhor tem a nos dizer nessa manhã. Pai, eu rogo pelos meus irmãos, tem misericórdia deles, Senhor. Eu oro por aqueles que ainda não creem em Ti. Eu oro por aqueles que creem, mas que não Te conhecem tão bem quanto deveriam, Senhor. Ajuda-nos nessa manhã, Senhor. Edifica a nossa fé. Dai-nos o crescimento que precisamos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Perceba, meus irmãos, a serpente. Quem é a serpente? O livro do Apocalipse nos diz quem é a serpente. A serpente é Satanás. A grande questão é quem é Satanás. Infelizmente, para a maioria das pessoas, Satanás é o arqui-inimigo de Deus. A igreja evangélica tem sido influenciada por teorias que não são bíblicas, aonde se tem uma ideia equivocada de que Deus e Satanás são inimigos que estão lutando em pé de igualdade e que está muito difícil para Deus vencer Satanás. Em alguns momentos Deus até perde a batalha,
Meus irmãos, não é isso que a Bíblia nos apresenta. Satanás também é uma criatura. Ele não foi criado como Satanás, ele não foi criado como o diabo, ele foi criado como um anjo de luz, chamado Lúcifer. Esse anjo cobiçou o lugar de Deus, criou uma revolta no céu e foi expulso do céu com 1/3 dos anjos. Receberam o nome então de demônios, e ele, o chefe desses anjos desobedientes, recebeu o nome de diabo, que significa inimigo, e também recebeu o nome de Satanás, que significa acusador. É ele que está aqui diante de Eva. A grande questão, meus irmãos, antes que a gente comece a entender o que está escrito aqui, é importante que nunca saia da sua mente que Deus sempre esteve no controle de tudo. Uma das grandes dificuldades que nós temos quando estamos compreendendo a Bíblia são perguntas como: por que Deus permitiu isso? Por que Deus não botou, o arcanjo Miguel, que já tinha lutado contra Satanás lá no céu? Por que Deus não botou o arcanjo Miguel lá do lado da árvore para poder proteger aquela árvore? Por que Deus permitiu que Satanás entrasse no jardim do Éden? Por que Deus permitiu que eles chegassem a comer do fruto? Na hora que ela estivesse botando a mão, Deus podia dar um tapa na mão dela: tira a mão daí, menina! Mas por que Ele permitiu essas coisas? Porque Deus tem um plano. Deus sempre teve um plano, e esse plano sempre passou pela queda. Deus não desejou a queda, Deus não influenciou na queda, mas Ele sabia que todas essas coisas aconteceriam e cooperariam para o bem, para que a sua vontade chegasse ao estado que Ele deseja. Por isso, meus irmãos, em momento algum ache que Deus foi dar uma volta na galáxia vizinha, e aí Ele deu um cochilo, e aí Satanás fez isso tudo, Não! Deus sempre esteve no controle, e Deus está no controle de tudo, ainda hoje aqui nessa manhã. Mas a serpente, a mais sagaz, e a palavra sagaz aqui é importante que a gente entenda, a palavra sagaz é a mesma palavra escrita em muitas vezes no Antigo Testamento como prudente, como esperto. A palavra sagaz por si só não é uma coisa negativa, mas é quem está usando essa sagacidade e para que a faz de uma forma negativa. Pois no Novo Testamento nós lemos o Senhor dizer: sede prudente como a serpente e simples como as pombas. Por isso, meus irmãos, a serpente era a mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus havia feito. Aqui vemos uma referência sobre o poder que Satanás tem. Não se enganem, em nenhum momento deixem se enganar por essas pregações equivocadas de que o diabo está embaixo do seu pé, de que você vai vencer assim, assado, que você vai dar uma Hadouken no diabo e que ele vai sair voando. Não, o que você vai fazer, vai pegar a sua Bíblia, como naqueles filmes, vai dizer: show, Satanás! Não ache que essas coisas influenciam. Não ache que você vai pegar um crucifixo, que isso vai influenciar o diabo para ir para longe de você. Não ache que você vai comprar alho, porque o diabo não é vampiro, né? Cuidado! Cuidado, porque grande parte da fé das pessoas hoje em dia está baseada em lendas. Tem gente que acha que um pouquinho de água benta expulsa o diabo. Um crucifixo em casa protege, e aí o diabo não entra. Se você for evangélico, então você abre a Bíblia no Salmo 23 ou no Salmo 91. O Salmo 91 é mais poderoso, né? Você abre no Salmo 91 e aí pronto. Diabo, está longe da sua casa. Não é assim que funcionam as coisas. Nós vamos aprender se tem uma pessoa que conhece a Deus. E quando eu falo conhecer a Deus, eu não falo conhecer a Deus a nível de intimidade, como nós, nova criatura, conhecemos.
mas conhecer a Deus de forma intelectual, de forma mental, por assim dizer, é o diabo. Ele conhece a Deus, ele sabe quem é Deus, ele sabe quais são os planos de Deus. E por isso, meus irmãos, ele se aproxima daqueles que foram feitos à imagem de Deus, como nós já estudamos aqui. Satanás, que tentou ser igual a Deus, agora ele tem um inimigo, que é o homem, pois o homem havia sido feito à imagem de Deus. Por isso que todas as vezes que vemos a referência em relação ao diabo, ele está sempre furioso com a raça humana. Apocalipse capítulo 12 diz que ele está furioso porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. O Senhor Jesus, no capítulo 10 de João, se eu não me engano, ele diz, olha, não é no capítulo 10 não, mas é no Evangelho de João, ele diz que o diabo vem para roubar, matar e destruir. Por isso, meus irmãos, é importante que a gente não brinque. A Bíblia nos ensina: sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, que é o vosso adversário, está ao derredor. Não ache que o diabo ficou somente ao derredor de Adão e Eva, ele está ao meu e o seu derredor. Por quê? Porque nós estamos agora em Cristo. Nós agora estamos andando com aquele que é o autor da vida, que nos deu a vida eterna. Nós estamos agora fazendo parte do corpo de Cristo, e por isso nós somos os alvos prioritários de Satanás. O grande inimigo de Satanás é a igreja. Por isso que foi feita uma promessa para ela: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Satanás não está preocupado com o mundo, porque o mundo lhe pertence. Não lhe pertence em sentido de propriedade, ele não é dono do mundo, mas lhe pertence no sentido de posse. Ele está administrando as coisas desse mundo. É o próprio Senhor Jesus que diz que ele é o príncipe deste mundo. O apóstolo Paulo diz que ele é o príncipe deste século, e ele tem cegado o entendimento dos incrédulos para que eles não creiam. Perceba que toda a Bíblia vai nos falar do poder que ele tem de influenciar as pessoas. Influencia as pessoas do mundo para que haja um sistema todo anti-Deus. E é isso que a gente vê quando a gente liga a televisão, quando a gente vai no shopping center, quando a gente muitas vezes vai a uma praia, vai a lugares sociais. Você vê um sistema anti-Deus. Por quê? Porque o administrador dele é inimigo de Deus. É isso que ele está dizendo aqui, meus irmãos. Satanás estava perto de Eva, assim como está perto de você hoje aqui. O que ele vai tentar fazer aqui, hoje de manhã? A primeira coisa que ele vai tentar aqui é roubar a sua atenção, para que você não leve a semente da palavra de Deus para a sua casa. Muitas vezes as pessoas dizem: pastor, eu tenho uma dificuldade de prestar atenção no culto. Eu digo: é só você? Eu também tenho. Por quê? Porque Satanás está trabalhando. Meus irmãos, se tem um jargão popular que é muito aplicável na nossa vida, é: você e eu podemos brincar de ser crente, mas Satanás nunca brinca de ser Satanás. Ele leva a sério aquilo que ele faz. É por isso que quando o Senhor Jesus nos ensina na parábola do semeador, sobre aquela semente que cai no solo à beira do caminho, e ele diz que rapidamente vêm as aves do céu e pegam aquela semente. Os discípulos então questionam a Jesus: Jesus, nos explica essa parábola. Ele diz: eu vou explicar. A semente que cai à beira do caminho são aquelas pessoas que ouvem a palavra, mas elas não a recebem, e por isso Satanás vem rapidamente e rouba aquela palavra, para que ela não germine naquela pessoa. Por isso que nós precisamos lutar. Fomos chamados para uma guerra. Devemos combater o bom combate, e ele precisa começar aqui. Porque o inimigo está ao seu derredor. Como ele estava aqui com Eva, ele está aqui nessa manhã, sempre circundando aqueles que são de Deus, com o objetivo de o afastarem de Deus. Sabe, meus irmãos, na história do povo de Deus existe um profeta bastante conhecido, e ele é referido em muitos outros livros da Bíblia,
é o profeta Balaão. O profeta Balaão, ele tenta amaldiçoar o povo de Deus. Por 3 vezes ou 4 vezes, ele sobe e ele vai tentar lançar maldições, mas ele não consegue, ele só abençoa o povo de Deus. E então Balaque, que estava pagando, preço caro, Balaque estava pagando o preço desses congressistas, né, internacionais aí para Balaão. E aí estava pagando preço caro para Balaão e dizia, cara, eu contrato você para você amaldiçoar esse povo aí, você está abençoando, aí eu não estou vendo graça nenhuma. Aí ele disse, mas eu tenho uma informação que vale todo o dinheiro que você me deu. Qual é a informação? Olha, eu não posso amaldiçoar, porque o Deus dele é todo poderoso. Não dá para amaldiçoar aquele que Deus abençoou, mas a gente pode fazer eles desobedecerem ao Deus deles, e vai ser o próprio Deus deles que vai amaldiçoar eles. E foi isso que Balaão fez. Mandou que se separassem as mulheres mais bonitas, se prostituíssem com o povo de Deus, e depois que essas mulheres exigissem que os homens acendessem incenso para o Deus delas. E Deus se irou contra o seu povo e mandou uma grande praga para ele. Por isso, meus irmãos, não ache que o inimigo vai desistir um segundo sequer de fazer você cair. Não ache que ele vai te dar folga. Enquanto estivermos aqui, precisamos estar sempre atentos, a ponto de Jesus dizer para os seus discípulos, vigiai e orai sem cessar, para não cairdes em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Agora, meus irmãos, Satanás se aproxima. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A grande qualidade de Satanás não se encontra nos filmes de terror. A grande qualidade de Satanás é que ele é muito dissimulador. O apóstolo Paulo nos ensina, e ele diz, olha, que não é de se admirar, pois o próprio Satanás se transfigura, se traveste, se veste de anjo de luz para tentar enganar os escolhidos. E não é de se admirar também que os servos de Satanás, os mensageiros dele, se disfarcem de mensageiros de justiça para tentar enganar as pessoas. O apóstolo Paulo estava dizendo, olha, não ache que todo mundo diz que é de Deus de verdade. Não ache que todo mundo que está dentro da igreja é crente. Não ache que todo mundo que sobe no púlpito para pregar, prega da parte de Deus. Porque o inimigo, ele é dissimulador. O apóstolo Paulo ficou 3 anos na cidade de Éfeso, ensinando dia e noite aquelas pessoas, e quando ele vai embora de lá, ele diz, ó, eu tenho 2 coisas para avisar. Vão entrar lobos do lado de fora, querendo trazer heresias destruidoras, e vão surgir pessoas de dentro da própria igreja falando coisas que não convém falar. Percebam, meus irmãos, como ele está sempre tentando nos influenciar, e ele não vai fazer isso, meus irmãos, de outra maneira senão através da palavra. Ele vai tentar nos enganar usando a própria palavra. É por isso que, de uma forma muito radical, Lutero disse no século XV que a igreja era mais responsável, a igreja naquela época, a igreja católica naquela época, era mais responsável por levar as pessoas para o inferno do que os bordéis e bares. Porque as pessoas que vão para esses lugares onde elas não ouvem a palavra de Deus, elas estão ouvindo a palavra do diabo. Porque não existe meio termo. Não existe, não. Essa palavra não é de Deus, porque não está assim na Bíblia. Mas também ela não é do diabo, porque ela não tem chifres. Meu filho, deixa eu lhe dizer uma coisa. Tudo que não é de Deus é do mal. Tudo aquilo que não é bom é mal. Tudo aquilo que não faz o meu bem faz mal para mim. E é isso que a gente tem que prestar atenção. Por quê? Porque as propostas que o inimigo nos faz diariamente, elas não parecem ruins. Muitas vezes elas parecem muito boas.
são propostas até que supostamente vão trazer mais tranquilidade para a nossa vida, tanto a nível emocional quanto a nível financeiro. Ele vai agir dissimuladamente, como ele agiu aqui. Ele se aproximou da mulher, e perceba que eles viviam em uma atmosfera onde não existia hostilidade entre os animais e o homem. Eles viviam em um ambiente de total harmonia. Sabe, hoje em dia, por exemplo, imagine meu irmão Renato entrando na jaula do leão. Será que vai haver harmonia? O leão vai olhar e vai dizer, chegou uma bisteca, um negócio aqui, né? Agora imagine eu pegando meu irmão Rodolfo e botando ele assim, num lugar cheio de cobras venenosas, tipo assim, né? Umas najas, né? Bem tranquila. Será que elas vão bater um papo com ele, como Eva estava aqui batendo um papo com a serpente? Então, naquele momento, não existia hostilidade entre os animais e o homem. Por isso que a serpente se aproxima de uma forma até amável, para bater o maior papo. Tome muito cuidado. Tome muito cuidado na sua vida. Porque as pessoas que mentem para nós, normalmente são as pessoas que a gente mais gosta. As pessoas que nos falam a verdade são as pessoas que a gente mais odeia. Por que você acha que as pessoas não gostam da igreja que prega a verdade? Por quê? Por causa da verdade. E se a gente se reunisse aqui e falasse um monte de mentiras? Se eu dissesse, por exemplo, olha meu irmão, vou dizer uma coisa, Deus me revelou nessa madrugada que semana que vem, quem trouxer 2 convidados, Deus vai dar uma bênção especial assim. Eu vejo assim, viu? Meu irmão, semana que vem a gente ia ter que comprar mais cadeira. Porque ia ter gente que ia dizer assim, rapaz, se 2 já vai dar uma bênção especial, eu vou levar 4, que eu estou precisando de 2 bênçãos. É assim que as igrejas fazem. Mas meu irmão, se você trouxer 10, se você trouxer 20, se você trouxer 30, e você não tiver uma comunhão sincera com Deus, em vez de ajudar as pessoas, você está prejudicando elas. É o que diz as Sagradas Escrituras. Por isso, meus irmãos, que Satanás se aproxima e de forma alguma ele é repelido. Por quê? Porque ele é um enganador. Ele sabe como tratar com você. Ele sabe o que lhe falar para lhe agradar. Ele sabe como pescar você. Ele se aproxima da mulher. Por que ele se aproximou da mulher? Porque ele não chegou em Adão. Perceba, meus irmãos, ele sabe onde chegar. Ele vai chegar naquilo que é mais fraco. E a mulher é um vaso mais fraco. Não sou eu que estou falando isso, é a Bíblia. Não é o feminismo nem o machismo que estão certos, mas a Bíblia que está correta. Adão havia sido criado primeiro. Adão havia recebido a responsabilidade. Mas ele disse assim, eu não vou chegar em Adão, porque em Adão o negócio pode ser mais complicado, eu vou chegar em Eva. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque normalmente o inimigo, ele não vai chegar perto de você no dia que você estiver cheio de Deus. Ele vai chegar em você no dia que você estiver vazio de Deus, no dia que você estiver enfraquecido de Deus. Meus irmãos, o inimigo não é um inimigo educado. Por exemplo, se você está em uma luta e o adversário percebe que você machucou a sua perna direita, onde é que você acha que ele vai lhe bater? Aonde está machucado. É assim que ele vai fazer. Ele vai sempre procurar o lugar mais vulnerável, mais frágil. E é assim que ele se aproxima da mulher. E ele chega e fala de quem? De Deus. Olha para isso. Ele diz o seguinte, e assim, é assim que Deus disse, dizendo que conhece a palavra. Tem um monte de gente que vem para mim, rapaz, o pessoal diz que conhece a Bíblia. Aí chega assim, olha pastor, vou dizer uma coisa para o senhor, sabe, o crente tem que participar da política ativamente, porque afinal de contas, José foi governador do Egito. Entendi.
Você está me dizendo que o crente tem que participar ativamente da política porque José foi governador do Egito. Entendi. Uma pessoa que diz um negócio desse, ele nunca leu a Bíblia de verdade. Ele não conhece a Deus. Ele não faz a mínima ideia do que é a igreja. Ele não faz a mínima ideia do que é um cristão. Mas ele diz que José foi governador do Egito. Ele sabe o que era ser governador do Egito naquela época? Ele sabe quem era Faraó? Ele sabe a diferença de teocracia para democracia? Será que ele sabe a diferença de todas essas coisas? Mas ele diz, não, tá vendo? O crente tem que se envolver com política. É esse tipo de sabedoria diabólica que a gente tem visto nas igrejas hoje em dia. Ou a sabedoria de um desses mau caráter da fé que diz assim, afinal de contas, está escrito na Bíblia que Deus é o dono do ouro e da prata. Então, se eu sou filho de Deus, eu tenho que ser rico. Olha que sabedoria, né? Essa veio diretamente do inferno, veio de lá de baixo, aleluia. Então essas pessoas, elas usam o nome de Deus. Não foi assim que disse Deus? Não foi assim não. Quando Deus disse que era dono do ouro e da prata, Ele estava dizendo duas coisas: eu não preciso de vocês, é vocês que precisam de mim. É isso que Ele está dizendo ali. Ele não estava dizendo que Ele ia te dar todo o ouro e toda a prata para que você vivesse como rei aqui. De jeito nenhum. Por isso que tome muito cuidado. O meu maior medo quando eu chego em uma igreja são as famosas oportunidades. Eu tenho medo. Por que eu tenho medo? Não por causa das oportunidades em si, porque a pessoa pode ter uma oportunidade em 2, 3, 5 minutos falar algo que edifique a nossa vida, não tenho dúvida disso. Deus pode todas as coisas. Mas normalmente aquelas pessoas, elas pegam um versículo, distorcem todo o versículo e falam um monte de coisa que não tem nada a ver com aquele versículo. Por isso que essa é a forma de Satanás disseminar suas heresias, pegando a palavra de Deus e descontextualizando ela. A Bíblia não foi escrita em versículos, a Bíblia foi escrita em livros. Você não foi chamado para conhecer um versículo da palavra de Deus, nem um capítulo. Você foi chamado para conhecer toda a palavra de Deus. Por isso que ele chega. Não foi assim que disse Deus? Não comereis de toda a árvore do jardim. Olha o que o diabo quer fazer com você. Ele quer que você pense que Deus é mau e que o diabo quer gente boa. Tem muita gente na igreja que acha isso. Afinal de contas, eu vou dizer uma coisa para você. O Deus dos ímpios não é Satanás? Agora a vida dos ímpios é muito melhor do que a nossa. Por exemplo, coitado do pastor de terno e gravata, um calor desse, o bichinho deve estar suando, rapaz. Enquanto o pessoal de Satanás deve estar na praia, pegando uma onda, olha, pessoal, batendo babinha, tomando uma cervejinha gelada. Sabe? Isso que é vida, rapaz. Esse negócio de vir para a igreja, domingo de manhã, olha, eu vou dizer uma coisa, isso não é de Deus não, viu? O diabo vai tentar convencer de que Deus não é bom. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, e o diabo vai usar a própria Bíblia. Ele vai dizer assim, você já olhou a história do povo de Deus? Os bichinhos sofrem. Só porque eles foram reclamar da comida, Deus mandou serpentes abrasadoras. Os bichinhos estavam morrendo de sede, foi reclamar da água. Deus foi lá e deu uma coça neles. Coitado dos bichinhos, rapaz, bichinho, olha. Sabe? É assim que as pessoas muitas vezes apresentam as verdades das Escrituras, de uma forma que fica parecendo de que Deus é ruim. Agora imagine, a Bíblia diz que Deus é bom, e que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas o que é que o mundo governado por Satanás vai tentar te convencer? Que Deus é ruim. Meus irmãos, porque hoje em dia você ser um cristão bíblico, e tem que ter esse adjetivo, porque a maioria dos cristãos não são bíblicos, mas hoje em dia, se você é um cristão bíblico, sabe qual vai ser o seu rótulo? As pessoas vão olhar para você e vai ter bem assim na sua testa, assim, ó, fanático. Ah, olha o fanático. E eu vou dizer uma coisa, é super perigoso ser fanático. Sabe, para essas pessoas na rua, eu sou igual um muçulmano. Não, ele é muito fanático. Aquele pastor é muito fanático, ele fala umas coisas assim, que sabe muito. É assim que as pessoas vão nos ver. Por quê? Porque hoje em dia tem se crescido uma ideia de que a religião é algo que separa.
Esses dias eu li uma pessoa dizendo: seria tão bom a gente viver num mundo onde o budista, o espírita, o não sei quem e o cristão todos falassem o mesmo idioma. Meu filho, me tire desse quarto, viu? Porque a luz não tem comunhão com as trevas. Que comunhão pode existir entre Cristo e Belial? Que comunhão pode existir entre os incrédulos e os crentes? Isso não significa que a gente não deva amar todas as pessoas, mas há uma diferença muito grande entre amar e ter comunhão. A gente só tem comunhão com quem está indo na mesma direção que a gente, mas a gente ama todas as pessoas. Por isso, meus irmãos, tome muito cuidado, porque o diabo vai tentar lhe dizer: olha, você veio para a igreja, agora você não pode fazer mais nada. Olha o que ele está dizendo: não comereis de nenhuma árvore do jardim. Foi isso que Deus disse? Claro que não. Nós vimos a criação como é algo maravilhoso ao longo dessas semanas. Como Deus criou todas as coisas, se preocupou com cada detalhe, fez as árvores e tudo certinho para que servisse de mantimento, de alimento para o homem. Fez tudo no seu devido lugar, de forma perfeita. E aí ele colocou 2 árvores, e não uma só, mas 2 árvores no meio do jardim. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Perceba que Satanás em momento nenhum vai falar de árvore de vida. Por quê? Porque a última coisa que ele quer que você preste atenção é uma palavrinha chamada vida eterna. Ele sabe que essa é uma preciosidade demais, que não dá para ele concorrer com ela. Então o que é que ele vai fazer? Vai tirar o foco seu da vida eterna. Por isso que a maioria das pessoas que vai na igreja está em busca da bênção. Que bênção? Eu queria tanto uma casa própria, um carro próprio, queria tanto um dinheirinho, sabe? Eu não queria muito, não. Queria muito, eu não queria ser tipo assim, sabe, Bill Gates. Mas eu satisfaço com dinheiro de Neymar, sou humilde, sabe? Então, nós vemos esse tipo de coisa na igreja. As pessoas acham que ser abençoado aqui na terra é ter uma vida sem problemas. Então, por exemplo, eu tenho meu checklist. Saúde, ok. Vida emocional, ok. Família, ok. Vida profissional, ok. Vida religiosa, ok. Olha que vida abençoada. Tudo ok. Sabe o que Paulo vai dizer desse checklist? Você está desviado. Porque ele diz: em tudo somos atribulados. Então sabe como é que é o checklist do crente? Vida emocional, tribulação. Vida profissional, tribulação. Vida na igreja, tribulação. Eita, é só tribulação. É só tribulação. Aqui teremos aflições, mas tende bom ânimo. Sabe? É essa a realidade da Bíblia. É por isso, meus irmãos, que o diabo encontra tanta vantagem, porque quando as pessoas olham a verdade, ele diz: eu prefiro a mentira. Então, se você chegasse para a pessoa e diz assim: olha, você quer que eu lhe conte a verdade ou a mentira? De qual é o melhor? Né? Você vai gostar mais da mentira. Mas eu aconselho que você vá numa igreja mais próxima de você, porque aqui você não vai ouvir. É assim que a Bíblia nos ensina. Satanás vai tentar o tempo todo dizer que as doutrinas bíblicas não são boas. Você quer ver uma doutrina bíblica que o pessoal odeia nos dias de hoje? A eleição. Deus escolheu um grupo de pessoas. Não, isso é a maior injustiça. Como assim é a maior injustiça? Quem é o padrão de justiça? O padrão de justiça é Deus. Não existe injustiça da parte de Deus. Justo não é aquilo que eu, como homem, acho que é correto. Justo é aquilo que Deus diz que é justo. Sabe, é a tentativa o tempo todo, como a gente vai ver mais no final, do homem ser Deus. Versículo 2, respondeu-lhe a mulher. Olha, a mulher já começou a errar, bichinha. Olha, nenhum problema com as mulheres, até porque aqui esse ensino é para todo mundo. Para a gente aprender como Satanás está agindo nas nossas vidas, amém? Nenhum problema com as varoas, por favor.
Mas a mulher comete uma falha aqui. Qual é a falha? Vai conversar com o diabo, rapaz. Você já viu uma coisa dessa? Tem um pessoal que diz assim: pastor, eu queria que você falasse mais de bruxaria, de demonologia. Eu digo: meu filho, se você conhecer bruxaria, você tem que procurar um bruxo. Se você quer conhecer demonologia, você tem que procurar uma pessoa que adora demônio. Na igreja a gente busca conhecer a Deus e a Cristo. A gente não está aqui para bater papo com Satanás, sabe? Vem aqui, meu filho, você aqui Vem cá. Aqui é o microfone, amém? Você está endemoniado. Vá, se remexa aí, vá. Quem foi que te trouxe aqui? Você veio fazer o que aqui? Diga! Não, aqui não, bate esse braço para trás, bate! Pode sentar, meu filho. Você já deve ter visto isso em alguma televisão perto de você, né? O crente não faz esse tipo de coisa. Como assim? Bater papo com o diabo? Não existe isso. Sabe, se você for conversar com o diabo, meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa, ele vai botar você no bolso. Ele tem lábia para colocar você no bolso. Ele é a mais esperta, a mais sagaz de toda a criação de Deus. Meu filho, sabe o que você tem que fazer quando o diabo quiser te chamar para ter uma conversa com ele? Corre! Dá o grau! Foge! O apóstolo Paulo escreve a Timóteo e fala: dos últimos dias sobrevirão tempos difíceis e os homens vão fazer isso e isso. Foge desses! Negócio de bater papo. O apóstolo Paulo vai dizer também: olha, tem 2 homens aí que estão pervertendo a verdade, foge deles, não se encontra com eles não. A gente não está aqui para debater a fé. A gente está aqui para perseverar na fé que de uma vez por todas foi dada aos santos, como está escrito na epístola de Judas. Por isso ela começa a falhar aqui. A gente não tem que conversar. Não, eu vou lá que eu vou evangelizar Satanás. Vai que ele se converte. Tem uma igreja nos Estados Unidos que está orando pela conversão de Lúcifer, né? O pessoal tem uma fé, né? Por isso tome muito cuidado. Não existe, como diz o irmão José, não existe evangelismo friboi. O que é o evangelismo friboi? É o evangelismo na carne. Não, evangelismo é só no espírito. Você vai aonde Deus diz que você tem que ir. Você fala com quem Deus diz que você tem que falar. Você não faz as coisas que você quer mais. Você faz as coisas que Deus manda. Agora, ela começa a descumprir. E ela dá ouvido. Aí ela vai responder: olha, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis e nem tocareis nele, para que não morrais. Meus irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa: não acrescente nada à palavra de Deus. O segundo erro aqui de Eva foi acrescentar algo à palavra de Deus, e aqui a gente vê surgindo um famoso legalismo. Onde é que surgiu o legalismo? Aqui. Deus, ele fala lá e ele diz: olha, eu não quero que você coma desse fruto, porque se você comer você vai morrer. O fruto que vocês têm que comer é o fruto da árvore da vida, para que vocês vivam eternamente. Mas ela disse: olha, não podem comer nem tocar. É o pessoal que gosta de acrescentar coisas à palavra de Deus. Em tempos onde as pessoas verdadeiramente têm uma dificuldade muito grande de contemplar a graça do Senhor Jesus, a igreja muitas vezes tem criado um legalismo. Olha, Deus disse que mulher não pode usar calça. Olha, irmã, brinco também está vetado. Maquiagem, então, nem pensar. Do cão, chapinha, jogue fora. Aleluia, né? Então, as pessoas, elas gostam de dizer isso. Não, homem tem que só terno e gravata. Olha, a semana que vem toma um gravata aqui, por favor, né? Tem que dar, sabe? Meus irmãos, não é isso que a Bíblia nos diz. Por isso que a gente não pode acrescentar nada à Bíblia. O nosso esforço tem que ser em compreender e praticar. Compreender e praticar, e não acrescentar. Eu sempre dou o mesmo exemplo
em relação a determinados ritos no culto, ritos na igreja. Ontem eu falei sobre isso, inclusive o batismo, em virtude de muitas pessoas se batizarem e apostatarem da fé, negarem a sua fé dias depois. O que foi feito logo nos primeiros séculos? Você já vê isso em um livro que foi escrito, se eu não me engano, no século II, um livro chamado Didaquê, que falava sobre o modo de agir na igreja. E lá no Didaquê a gente já vê surgindo essa ideia de você entrevistar as pessoas antes de batizar e essas coisas. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, o Didaquê está na Bíblia? Não, meu filho, o Didaquê não está na Bíblia. Aquilo que o Didaquê fala que é bíblico, ó, legal. Mas aquilo que o Didaquê fala que não é bíblico, não é legal. Por isso que quando ele diz, como é o batismo, você tem fé para ser batizado, tem água, batiza, mas se desviar amanhã, o que é que vai acontecer? Não, meu irmão, se ele desviar amanhã, é problema dele, não é meu. O problema meu vai ser quando uma pessoa quiser se batizar e disser, não, tem que fazer o curso. Como assim tem que fazer o curso? Onde é que está isso na Bíblia? Não acrescente nada. Ceia do Senhor, que a gente vai ceiar daqui a pouco. Não, você está em pecado, você não pode cear não. Você também é pecado. Não, aí você percebe um grupo de pessoas ou um pastor da igreja selecionando quem vai ceiar ou não. É isso que diz a Bíblia? Não, a Bíblia diz, examine-se o homem. Meu irmão, se você ceia e você não está ceando de uma forma correta, é você que vai sofrer as consequências. Agora, se eu separo você de Deus, quem vai sofrer as consequências sou eu. Por isso que a gente não pode agir como Eva agiu aqui e acrescentar nenhuma vírgula que dirá uma palavra. E ela está dizendo aqui, olha, Deus falou, não coma e nem toque. Não, Deus disse que não era para tocar. Eu não estou dizendo que você deva tocar, eu estou dizendo que Deus não negou que você tocasse. Ele disse só que você não podia comer. Você podia até tocar para arrumar para longe, né não? Pegar, tocar e dizer, sai disso, eu não vou comer você não. Eu podia fazer isso de repente, você não podia era comer. Por que eu estou falando isso de uma forma repetida? Por causa do legalismo. Meus irmãos, é algo muito forte na nossa natureza humana. Nós somos pessoas legalistas. Nós somos pessoas que amamos a rótulos. E tudo aquilo que foge do nosso rótulo, a gente... É diabo, é cão! Como assim é diabo, é cão? Por exemplo, no dia de Pentecoste, aquelas pessoas foram cheias do Espírito Santo e elas começaram a falar da parte de Deus em idiomas diferentes. As pessoas disseram que eles estavam bêbados. Mas eles estavam bêbados? Não. Eles estavam cheios do Espírito Santo. Nenhuma conotação em relação à bagunça que as pessoas fazem hoje em dia. A bagunça que fazem hoje em dia na igreja não é do Espírito Santo, muito menos de Deus. Mas o que eu estou falando é que a gente precisa tomar muito cuidado com os nossos preconceitos. Não acrescente nada à palavra de Deus. Deus não precisa que você acrescente nada. Olha, senhor, eu vou dizer o seguinte, eu vou mudar aqui um pouquinho, porque se ficar desse jeito, as pessoas vão ficar brincando na igreja. Então eu vou dar uma apertada aqui, tá bom? Não, não tá bom. A palavra de Deus é perfeita. E aquilo que é perfeito não pode ser alterado. Se for alterado, vai ficar imperfeito. Por isso, foi isso que Eva fez. Perceba como a influência do mal. Eva vai dizer assim, olha, o Senhor disse isso. Eva, eu acho que você faltou essa aula. Eva faltou a pregação. Eu acho que foi algum dia que Deus estava batendo papo com eles e Eva estava olhando para o jardim. Esse jardim é tão bonito, sabe? E ela não prestou atenção àquilo que ela deveria prestar. Por isso que a palavra do Senhor diz, medita de dia e de noite nela. Porque a espada do Senhor é a nossa arma espiritual, ela é a espada do Espírito. É o único requisito que um obreiro tem que ter, manejar bem a palavra do Senhor. Para quê? Para não acontecer com a gente o que aconteceu com ela. Para que a gente não acrescente nada à palavra de Deus e não tire nada da palavra de Deus, mas para que a gente pregue a palavra de Deus fielmente, tanto na vida dos outros quanto na nossa própria vida. Quem precisa ouvir a palavra de Deus mais do que eu mesmo?
A palavra de Deus é o meu e o seu alimento, pois nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, é o que diz o Senhor. Versículo 3: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis e nem tocareis nele, para que não morrais. Então disse a serpente, agora já virou um bate-papo. Já imaginou, bater papo com o diabo? Meu irmão, quando a gente está batendo papo com o diabo, significa, em primeiro lugar, que a gente não está fazendo aquilo que Deus manda. Quando o crente está fazendo aquilo que Deus manda, ele fica muito ocupado. Você já imaginou? Eu fico imaginando o crente que tem um hobby. O que é um hobby? Hobby é o que se chama de passatempo. Você já viu o crente passando tempo? Meu irmão, está escrito na palavra de Deus, remir os tempos, porque os dias são maus. O crente não precisa de passatempo, o crente tem que aproveitar o tempo, porque os dias são maus. Ah, mas eu não sei o que eu devo fazer. Estude a Bíblia, ore, tenha comunhão com os santos, pregue a palavra, ajude os necessitados. Qual é a religião perfeita? Visitar os necessitados das suas necessidades, fugir da corrupção desse mundo, como está escrito em Tiago. Como assim você não tem o que fazer? Você tem muito o que fazer. A grande questão é que nem sempre você quer fazer o que você tem que fazer. Glória a Deus. Aí você procura outra coisa para fazer. Cuidado, cuidado. Uma das coisas que o diabo mais faz com a gente é a distração. Ele distrai a gente de uma forma que tem momentos que a gente nem sabe mais quem a gente é ou o que a gente tem que fazer, de tão distraído que a gente está. Às vezes você está conversando com a pessoa diz assim, rapaz, viajei. Não viaje não, fique aqui. Cuidado. Tenha foco. Meus irmãos, nós fomos chamados a uma corrida, como está escrito no livro de Hebreus, capítulo 12. E diz que tem uma forma de se correr essa corrida. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. A gente não está aqui correndo. A gente está olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Não podemos nos distrair um minuto sequer, porque nós estamos correndo em um ambiente de guerra, em um ambiente hostil a nós. A serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Agora, meus irmãos, a gente vê o segundo passo. Enquanto que a mulher acrescentou algo à palavra de Deus, a serpente vem e nega a palavra de Deus. Nada, pai, não é assim não. Quantas vezes você já ouviu? Por exemplo, casamento. Nada, não. Casar. Se ajunta, não? Você acha que Deus vai ligar para isso? Prega de uma aliança, uma certidão, não. Tem cada negócio que eu acho um exagero. Falo sinceramente para você. Quer dizer, a Bíblia está dizendo, Paulo fica dizendo lá que se você tem um falso irmão, você não deve nem comer com ele, você tem que se afastar dele. É o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios. Com os falsos irmãos, com esse nem comais, se afaste deles. Não, eu acho isso o maior exagero. Eu acho. Afinal de contas, eu tenho que trazer essa pessoa para Cristo. Você tem que o quê? Meu filho, deixa eu lhe dizer uma coisa. As más companhias pervertem os bons costumes. Mas em nenhum momento você vai ver que as boas companhias atraem as pessoas ou deixam as pessoas de ter maus costumes. Aquelas pessoas só vão deixar de ter maus costumes quando elas forem regeneradas por Deus. Por isso que tem pontos na Bíblia que a gente acha que é o maior exagero. Por exemplo, honra o teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa para que tudo lhe vá bem. Não, isso era quando o pai e a mãe é crente. Se o pai e a mãe for descrente, a gente pode esquecer eles. Como assim? Nós temos vivido momentos onde a Bíblia ela é muito parecida com um supermercado. As pessoas se chegam a ela, escolhem o que querem levar para casa e tem determinadas coisas que as pessoas deixam lá no carrinho. A respeito disso, um homem de Deus disse há muitos anos atrás, ele disse, olha, se você
quando lê o Evangelho e só acredita naquilo que você quer, não é no Evangelho que você acredita, mas é em você mesmo. A Bíblia, ela é muito simples. Ou você acredita nela toda, ou você não acredita em nada. Meus irmãos, por que eu estou lhe dizendo isso? Para chegar aonde eu quero chegar agora. Uma palavrinha que as pessoas odeiam é a palavra inferno. Amarrado. Fala essas coisas aqui não. Determinado pastor norte-americano, ele diz assim: eu não falo do inferno, eu falo de Jesus. Mentira. Porque se você falar de Jesus, você vai ter que falar do inferno. Ninguém falou tanto quanto o inferno quanto Jesus. Se você pegar todos os 4 evangelhos, você vai ver que ninguém em toda a Bíblia falou do inferno tanto quanto Jesus. Mas são coisas que hoje em dia você não pode mais pregar na igreja. Por quê? Porque se você pregar isso, vai assustar as pessoas. Você tem determinados pontos da Bíblia que, se você quiser manter a sua igreja cheia, ou manter os crentes dentro da igreja, você vai ter que passar longe. Um dos pontos que você tem que passar longe é Lucas capítulo 14. Todo aquele que quiser ser meu discípulo e amar mais o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e a sua própria vida do que a mim, não é digno de mim. Como assim? Ah, então não, eu amo muito mais minha filha do que esse negócio de Jesus. Nada disso, eu amo muito mais a minha própria vida. Eu vim aqui inclusive para ser abençoado. Me disseram que se eu viesse aqui a minha vida ia melhorar. Então eu amo a minha própria vida, é lógico, eu quero me salvar, rapaz. Então você está no lugar errado. C.S. Lewis dizia, há muitos anos atrás, C.S. Lewis dizia: olha, se você procura uma coisa boa, se você procura algo agradável, eu não aconselho o Evangelho, eu aconselho uma garrafa de vinho. O Evangelho é algo que na porta de entrada do Evangelho, meu filho, tem escrito 3 pontos. Você quer entrar por aqui? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Olha, logo na porta de entrada do Evangelho. Como assim algo agradável? Ele já começa dizendo: negue-se a si mesmo. Vai ser altamente desagradável para a minha carne. Ele diz: carregue a sua cruz. Vai ser algo extremamente doloroso para a minha carne. E ele diz: venha após mim. Meu irmão, nada é mais doloroso para nós do que imitar o comportamento de Jesus. Porque deixa eu lhe dizer uma coisa, muitas vezes eu posso negar a mim mesmo. Quando você vai, por exemplo, ao monastério budista, você vai ver lá os monges negando. Então você vai ver monges lá que não comem comida não sei quanto tempo, eles estão lá 2, 3 dias, só 2, 3, né? Eles estão lá negando. Você vai ver muitas vezes pessoas que aparentemente estão sacrificando, né? Estão carregando uma cruz. Mas, meu irmão, o negócio vai pegar para o seu lado, para o meu lado, quando a gente tentar imitar Jesus. Sabe como é que a gente tenta imitar Jesus? A pessoa quer matar a gente, o que é que a gente faz? Ora por ela. Como assim, Jesus? Quer me matar? Mata ele primeiro, né? Não, ore por ele. É isso que dói mais para o crente. Ser feito, ser transformado à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos, essas pregações bíblicas hoje em dia têm se tornado raras. Ninguém fala mais a respeito de ser parecido com Cristo, a respeito dos perigos do inferno, a respeito de lutar contra o nosso pecado. Mas hoje que nada, você está dando um dízimo, tal, tranquilo. Tem uma igreja que diz: olha, se você dizimou, por favor, tire cópia do depósito, depois mande para mim, e aí, ó, benção, tudo benção. Não precisa lutar contra o pecado. Que pecado, rapaz? O pecado já foi acabado na cruz, a gente não tem que lutar contra ele, não. É isso que Satanás vai chegar a dizer, que nada de morrer, rapaz. E quando a gente achava que já tinha visto de tudo quanto é tipo de coisa, surgiu um pastor nos Estados Unidos extremamente famoso,
que escreveu um livro que logo na primeira semana foi para o hall dos mais vendidos, um best-seller. O nome do livro dele é até bastante sugestivo, O Amor Vence. O nome do pastor é Rob Bell, e ele prega universalismo, e diz: ninguém vai para o inferno, no final Deus perdoa todo mundo. Exatamente o que a serpente fez aqui. Que nada, rapaz, dê logo uma dentada aí que não vai morrer coisa nenhuma. Pode dar uma dentada, eu garanto. Quer ver? Bote a mão aí. Agora que eu vou chegar, vou acender uma fogueira aqui, digo: meu filho, eu garanto, bote sua mão aqui no fogo que não vai queimar. Né? Ou então você pega um camarada, leva lá para um prédio altíssimo, você pode se jogar que eu garanto que você avoa. Não, gente. A gente sabe que o salário do pecado é a morte. Não creia nessas doutrinas diabólicas que dizem que você pode viver pecando e que no final, eu estou na esperança do ladrão da cruz. Amém? Eu vou pecar. Quando eu tiver nos 45 do segundo tempo, Senhor, aceito o Senhor, meu Senhor, seu Salvador. Amém? Vou para o céu. Ufa. Cheguei lá. Aleluia. Não permita que o diabo traga esse engano para o seu coração. É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes se vos abrirão os olhos, e como Deus serei conhecedores do bem e do mal. Meus irmãos, agora o diabo ainda se torna mais agressivo nas suas pregações. Ele diz: olha, o pecado não só não vai fazer com que você morra, como vai fazer bem a sua vida. Ele disse: olha, você pode desobedecer a Deus, que no dia que você desobedecer a Deus, Ele vai aprender a te respeitar. Na época que eu era advogado, eu tinha um amigo, e ele me ensinou algumas coisas, né? Meu Deus do céu, tive que esquecer tudo. Uma das coisas que ele me ensinou, a gente estava numa tarde, em um determinado lugar, uma sexta-feira à tarde, normalmente advogado do mundo não trabalha, né? Diz que está trabalhando e sai para beber. E estava lá e a mulher ligou para ele. E ele disse assim: diga, bem educado, muito educado. Diga, mulher, estou na rua. E a mulher dele perguntando de lá: aonde na rua, meu amor? Ele disse: rua é qualquer lugar que não é casa, rapaz, eu estou na rua. Aí desligou. Olha, vou lhe dizer uma coisa, viu, menino? Tem que ser assim, porque se você tratar bem, elas amontam. É assim que o mundo prega muitas vezes. Olha, você tem que tratar a mulher mal, porque no dia que você tratar ela bem, ela monta em você. E deixa eu lhe dizer, tem crente que acredita nisso. Onde está escrito isso? Sabe o que a Bíblia diz acerca de marido e mulher? Ame a sua mulher. Ela de TPM, sem TPM, ela com cabelo vermelho, lilás, careca, ame. E ame ela como um vaso mais frágil. É o que diz a palavra do Senhor. Ela não diz que se eu tratar minha mulher bem, ela vai me amontar. Então por isso que eu trato mal. Não existe justificativa para o pecado. O pecado é pecado e ele mata. Por isso que Satanás agora, ele não somente diz que o pecado não mata, que o pecado não vai te afastar de Deus, como vai te tornar mais inteligente, mais sábio. É sabedoria agora. Tratar as pessoas mal agora virou sabedoria. Esperteza, mentir, roubar, bajular, todas essas coisas. Não faça isso que vai dar certo. Meus políticos, rapaz, dá super certo. Ano de eleição eles saem bajulando todo mundo, falando tudo aquilo que as pessoas que ouvem depois que são eleitos não sabem nem quem é você, parece que deu amnésia. Ali deu certo para eles, vai dar certo para mim também. Inclusive Jesus fala sobre isso. Jesus, quando está reunido com os seus discípulos, o seu ministério estava crescendo bastante. Jesus olha para os seus discípulos e diz: tome cuidado com o fermento dos fariseus. E os discípulos disseram assim: rapaz, ele está falando de fermento, eu acho que é porque a gente não trouxe pão. Jesus deve estar com fome. Jesus olhou: rapaz, vou crescer, gente. Não, o fermento dos fariseus é a hipocrisia. A hipocrisia é você fingir algo que você não é. E deixa eu lhe dizer, hipocrisia dá certo. As pessoas mais vitoriosas no mundo são os melhores hipócritas.
Meus irmãos, isso é tão forte que hoje já tem uma profissão da hipocrisia. Qual é a profissão da hipocrisia? São as pessoas especialistas em imagem. Elas são especialistas em imagem. Elas vão dizer a roupa que você tem que usar, o perfume que você tem que usar, como você anda, como você fala. Para quê? Para que as pessoas tenham uma imagem de você que você quer que elas tenham. Elas aprenderam isso com quem? Com o cão, é lógico. É o principal marqueteiro. O principal marqueteiro não é esse que elegeu Lula e Dilma, não, meu filho. É o cão. O camarada entende de marketing. E ele está aqui agora dizendo isso. Olhe! Não somente você não vai morrer, como seus olhos vão se abrir, vocês vão ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. Até aquele instante, meus irmãos, o homem só conhecia o bem. Mas diga aí, o que a gente ganha conhecendo o mal? Nada. Sabe? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Tem pessoas que às vezes dizem assim, poxa, eu queria ser tanto igual o pastor Nizam, que o pastor Nizam, antes dele se converter, ele aproveitou muito a vida. Foi, picou carnaval, chiclete com bananas, aniáguia, teve boate. Ele aproveitou tanto a vida, depois ele se converteu. É lógico que isso é legal. Mas eu nasci na igreja, cresci na igreja, vou morrer na igreja. Coitado de mim. Queria tanto conhecer o mal. Meu filho, você queria o quê? Você é doido. Não existe vantagem nenhuma no pecado. O pecado só vai produzir em você uma grande ferida. Mágoas que você vai ter que carregar durante toda a sua vida terrena. Tome muito cuidado com essas investidas no mal. Tem um pessoal, uma vez eu já conheci uma pessoa que disse assim, não, eu teve um momento da minha caminhada cristã que eu tirei férias. Foi. Conversei com Deus, disse, Deus, eu quero um mês de férias, para eu conhecer a minha varoa. Poxa, você é doido? Não, eu estou contando uma história verídica, de um testemunho de um pseudo-cristão, né? Ele pegou as férias dele lá, tudo, só ele sabe o que ele sofreu. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Não existe nada de bom no pecado. De como já dizia Roberto Carlos, né? Tudo que é bom é ilegal, é imoral, engorda. Não, aquilo não é bom não, é bom só para ele que não é crente. Para a gente o que é bom são as coisas de Deus. Não existe nada melhor do que estarmos reunidos aqui na palavra. É por isso que hoje o culto só termina 2 horas da tarde, aleluia. Sabe, eu vi um olhar de desespero nas pessoas. Calma, devagar. Então, precisamos tomar cuidado com isso. Bom é o que Deus tem pra gente. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas eu não acho. Então não é Deus que tem que mudar, é você. Renove a sua mente. Transforme a sua mente. Como? Com a palavra de Deus. E se você tiver a sua mente transformada pela palavra de Deus, você vai perceber que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Por isso, meus irmãos, eu quero terminar aqui nessa manhã dizendo para os irmãos, tomem muito cuidado. Tem alguns apontamentos aqui que eu queria trazer sobre como o inimigo age, só para que a gente vá para casa pensando sobre isso. A primeira coisa, ele vai tentar lançar uma dúvida na palavra de Deus. Não duvide da palavra de Deus. Deus sempre carrega consigo o amém. O amém significa que assim seja. Tudo aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Não duvide da palavra de Deus. Creia nela. É isso que Jesus fala para Tomé. Tomé, não seja incrédulo, Tomé, seja crente. Segundo lugar, não negue nunca, jamais o perigo do pecado. O pecado é perigoso. Meus irmãos, você já imaginou você dormir, sabe, com uma jiboia de 20 metros, tipo aqueles filmes Anaconda? Quem já viu Anaconda, né? Você dormir ali com a cobrinha daquele tamanho. Sabe, é você andar com pecado. É isso que vai acontecer com você. Cuidado.
Cuidado com as más companhias, cuidado com as más conversações, cuidado com as más influências, porque deixa eu lhe dizer, só sobra para o crente, meu filho. Terceiro lugar, nunca duvide da bondade de Deus. Deus é bom. Mesmo que a nossa vida esteja passando por momentos difíceis, mesmo que nós estejamos em um ambiente de tribulação, mesmo que estejamos passando por uma tempestade na nossa vida, Deus continua sendo bom. Deus não muda, Ele é bom. E em último lugar, não existe nenhuma vantagem em se afastar de Deus. Muitas pessoas vão tentar lhe dizer isso, que nada, pai, você pode aproveitar mais o seu tempo. Esse negócio de ficar vindo para a igreja, ainda mais, olha, por isso que eu vou para as igrejas que é mais tranquila. Aqui os irmãos são 11 encontros por semana, eu me sinto... Por exemplo, já estou na igreja hoje, amanhã tem estudo na casa do irmão João. Que negócio, não tem nem um dia de descanso. Na terça-feira é irmã Renilda de tarde, Roça da Sabina de noite. Quarta-feira, como se não bastasse, o pastor achou pouco. É culto de manhã e de noite, tá louco esse homem. Quinta-feira, meu filho. Quinta-feira tem o culto do CAC de manhã e tem o irmão Ricardo de noite. Ah, pai, sexta-feira pelo menos é folga, né? Não, sexta-feira tem o Alto das Pombas. Não, então pelo menos no sábado. O sábado é mais tranquilo. O sábado tem a famosa Betel lá na Roça da Sabrina de novo. E domingo? Domingo é tranquilo. Domingo tem aqui de manhã e depois de tarde tem lá em Mussurunga e de noite também em Mussurunga. Sexta de manhã tem o irmão José. Sexta de manhã tem o irmão José aqui também. Olha, pai, é porque eu não queria assustar o pessoal. Porque o irmão José é assim, só para você ter uma ideia, 40 minutos é só a introdução. Você já pegou como era o estudo bíblico do irmão José. No dia que você for vir aqui pela manhã, você chega aqui umas 6 da manhã, tenha certeza que antes das 2 você não sai. E eu creio que ele vai estar apenas no segundo tópico. Porque é muito conteúdo, graças a Deus. Então, meus irmãos, a gente não tem que se sentir pressionado por isso, mas isso é um privilégio. Você já imaginou um lugar onde você pode encontrar comida todo dia? Sabe, tem cristãos que muitas vezes, rapaz, esse domingo não deu para ir para a igreja, agora só o próximo domingo para ouvir uma palavra aqui, você não tem essa desculpa. Graças a Deus. Por quê? Porque se afastar de Deus não é algo bom. Bom é estar perto do Senhor. Bom é estar perto dos nossos irmãos na fé. Bom é estar aprendendo a palavra de Deus. Bom é estar orando. Por isso, meus irmãos, que o Senhor nos ajude nessa árdua tarefa e nos ajude a completar a nossa jornada. Vamos orar.